Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, você há de ouvir a voz do Senhor. Todas as vezes que você está atento à palavra, Deus há de falar ao teu coração de uma forma intensa, de uma forma poderosa. Nós só não ouvimos Deus quando não queremos. Se você fecha o teu coração para o Senhor, certamente você não há de escutá-lo. Mas a partir do momento que nós abrimos a nossa vida, oh glórias, o Espírito de Deus virá sobre a nossa existência, Ele moverá de uma forma grandiosa e teremos com certeza experiências de comunhão com o nosso amado Jesus. Nesse texto, Salmo capítulo 116, versículos 1 e 2, nós vemos que o salmista derrama sua alma diante do Senhor. A alegria fica estampada nesse texto. Nós vemos a gratidão clara do salmista para com o cuidado do Senhor, para com o zelo de Deus. E ele declara, versículo 1, eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Amém? O texto é gostoso de se ouvir, não é verdade? Mas também pode ser uma verdade de cada um de nós. Nós temos autoridade e temos também subsídio para chegarmos diante do Senhor e falarmos a Ele: eu te amo, Senhor, eu te amo, porque Tu ouves a minha voz. Oh glórias! Porque Tu inclinas os Teus ouvidos para ouvir a minha voz. Cada um daqueles que se achegam ao Senhor pode fazer tal declaração certamente. Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado pelo cuidado que tens para com a nossa vida, pelo Teu zelo, pela Tua misericórdia, que nessa noite, Senhor, Tu venhas revelar-se a nós, para que nós possamos sair deste lugar felizes, porque Tu ouves a nossa voz. Oh, meu Deus, Tu ouves a nossa voz. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo sendo insignificantes, tal como somos ouvidos por Ti, que é o Criador do universo. A Ti, portanto, seja toda a honra e toda a glória. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo é anônimo, nós não sabemos quem o escreveu, mas algo fica marcado. Esse homem, essa mulher, mas provavelmente um homem, esse homem deixa uma marca para todo sempre. Enquanto houver terra, enquanto houver dias, certamente esse texto será lido e ele chamará a atenção de todos os leitores para que ame o Senhor, para que ore, para que fale com Deus. Eis um testemunho vivo, e o testemunho vivo precisa emanar de nós. Aqueles que andam ao nosso redor precisam ver em nós a presença de Deus para que possamos viver segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Esse homem, amados, ele declara para todos que estão ao seu redor, ele declara a todos que hoje leem essa palavra, que o amor do Senhor para com ele era uma verdade, a ponto de ser ouvido pelo Mestre. Oh, glórias! Mas há algo que marca também. Esse salmista, o homem anônimo, não sabemos quem é. Esse salmista diz de uma forma clara que ele ama o Senhor. Oh glórias! Ele ama o Senhor. Eu amo o Senhor. Amém? Nós temos que amar o Senhor. Se nós queremos ir para os céus e desenvolvermos uma vida de continuidade na presença do Mestre, sem amor para com Ele é impossível. O amor, amados, o amor para com Deus é a base. E Ele mesmo chama-nos a atenção para que nós o amemos acima de todas as coisas. E essa é uma verdade que esse homem há tanto tempo atrás já conhecia e já demonstra e já deixa escrito o seu amor, a expressão do seu amor, de um amor intenso. Era uma gratidão que derramava da sua vida para com Deus, um zelo, amados, oh glórias! E tudo isso demonstra o amor desse homem para com o Senhor. E esses que amam o Todo-Poderoso, algo interessante acontece com eles. Aqueles que amam o Senhor são ouvidos por Deus.
Às vezes nós nos perguntamos por que Deus não ouve as nossas orações. Mas por que Deus não ouve as nossas orações? E alguns mais corajosos partem para os homens das orações fortes. Fulano de tal vai fazer uma oração forte, agora Deus vai me ouvir. Para que tu sejas ouvido pelo Todo-Poderoso, basta que você o ame acima de todas as coisas. E, mesmo no meio das angústias, no meio das dificuldades, nos momentos difíceis, o Eterno com certeza há de ouvi-lo e há de manifestar-se de uma forma maravilhosa a todos que se achegam a Ele. Amém? Outro aspecto interessante e vale ressaltar é que o salmista vivia numa época em que a presença e a manifestação do Senhor não era, eu posso colocar entre aspas, tão viva quanto em nossos dias. Haja vista que os homens não tinham contato direto com o Senhor, não tinham acesso direto. Quando eles queriam perdão pelo pecado, era necessário que o sangue fosse derramado, o sangue de um cordeiro fosse derramado, de um animal, fosse derramado no templo pelo sacerdote. Quando eles queriam ouvir Deus, eis que o Senhor levantava um profeta. Eis que o Senhor levantava um profeta. Não existia esse contato direto que nós temos hoje, amados. Mesmo assim, esse homem conseguiu amar o Senhor acima de todas as coisas. O salmista conseguiu amar o Senhor acima de todas as coisas. Oh, glórias! Nós vamos meditar em partes desses dois versículos. A primeira parte chama-nos a atenção. Eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Oh, glórias! O amor ao Senhor é a resposta do seu cuidado. Amém? É a resposta do cuidado dele para com as nossas vidas. Eis aí, amados, quando nós amamos o Senhor, Ele ouve, oh glórias, a nossa voz. Ele ouve a nossa súplica. Ele ouve a nossa súplica. O interessante é que não fica registrado nesse texto que o salmista estava apenas cumprindo uma obrigação religiosa. Não. Muitos hoje, amados, não conseguem esse acesso direto ao Todo-Poderoso porque estão amarrados na religião. A religião é um grande problema porque as pessoas tornam-se religiosas, mas não conseguem o contato direto e verdadeiro com Deus. Elas acham que pelo fato de ser religiosa é o suficiente. No entanto, quando nós lemos esse texto, nós vemos que aqui está estampado de forma clara que não é uma obrigação religiosa, mas a manifestação de um coração quebrantado, de um coração de vivência, de experiências profundas com o Senhor. Porque se você ler todo o capítulo, você há de ver que o salmista passou por momentos difíceis. No entanto, o Senhor não o abandonou, a mão de Deus estava sobre a sua vida. Nós precisamos, com certeza é necessário, que desenvolvamos comunhão com o Senhor, que tenhamos unidade com Deus. E eu fico olhando a igreja de modo geral, a igreja generalizada. As pessoas hoje estão presas à instituição religiosa, presos com cabrestos por seus líderes, preso por isso, por aquilo, pela ambição, porque muitas vezes a pessoa está na igreja com o coração movido de ambição, presos em busca de uma cura, presos em busca disso ou daquilo, mas não estão presos pelo elo de amor ao Senhor. Na verdade, a manifestação do amor para com Deus não existe, mas estão correndo atrás daquilo que o seu coração diz, isso aí é bom, isso aqui é legal, mas não querem viver de fato a vontade do Senhor da forma que é necessário para que haja em nós a manifestação da graça e da glória do Todo-Poderoso. E é exatamente isto que o salmista está falando. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Eis aqui, irmãos, a manifestação de um amor real, verdadeiro, um amor que não estava ligado a obrigações, nem tão pouco a entendimentos humanos, mas era o Senhor entronizado na vida deste homem, desta mulher, mas provavelmente esse salmista seja homem.
Amém? Conjecturas apenas. No entanto, nós vemos, amados, que a palavra deixa clara que o Senhor está sempre atento. Olha só que interessante. Deus é um Pai atento. O Senhor está pronto para te ouvir. Deus quer te ouvir. Deus quer ouvir a tua voz. Sabe por que Deus não nos ouve ou deixa de ouvir algumas pessoas? Você sabe por quê? Porque está faltando de fato a ligação, o elo de ligação chamado amor para com Deus. É necessário, irmãos, que haja em nosso ser a manifestação verdadeira do amor para com Deus e, dessa forma, impossível que não sejamos ouvidos pelo Senhor. E esse ouvir, irmãos, com certeza é no aspecto que Deus faz aquilo que nós precisamos. Deus manifesta sobre a nossa vida de uma forma grandiosa. Deus vem e move sobre o nosso ser. Deus é aquele movido por compaixão. A Bíblia diz que Ele é um Deus de misericórdia. Deus conhece nossas dores, sabe o nosso sofrimento, mas o que Deus não entende, eu sei que Deus entende todas as coisas, apenas figura de linguagem. O que Deus não entende é porque o homem insiste em andar no seu próprio caminho, longe dele. Se Ele tem tudo à disposição daqueles que são fiéis, se Ele tem tudo à disposição, mas a dureza de coração manifesta-se sempre. Amados, quando nós reconhecemos as respostas de Deus às nossas orações, certamente o nosso amor para com Ele há de se intensificar. É um amor que se aprofunda, fica forte, mas é preciso reconhecermos que esse Deus responde às nossas orações. E quando nós olhamos para nós mesmos e vemos o mover de Deus na nossa vida, que reconheçamos que dele veio, é o poder manifestado do Senhor sobre a vida daqueles que o amam. E nós precisamos urgentemente abrir os nossos olhos para essa realidade. O texto chama-nos a atenção, texto bonito, gostoso de se ouvir. Salmo 116, versículos 1 e 2. Eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Oh, glórias! Ainda nesse texto, irmãos, nós entendemos, fica claro, fica explícito, que Deus inclina os seus ouvidos ao necessitado. Fica claro, basta que você o leia com um pouquinho de atenção, e você há de ver que Deus inclina. Inclinar, irmãos, é virar, é chamar a atenção, é estar atento, é ouvir, é ouvir. A palavra diz, porque inclinou para mim os seus ouvidos, abriu os seus ouvidos para ouvir o meu clamor, estava atento à minha oração, tudo isso se aplica. Esta é a verdade, amados, é o Senhor que se aproxima daquele que se achega a Ele. Não importa qual seja o teu problema, a tua dificuldade, não importa qual a tua situação, se você está mal pra caramba, se você não consegue sair, talvez, dessa bolha que te prende, talvez você não consegue a libertação, talvez você não consegue andar, está tudo errado, tudo assim, ame o Senhor. Pode ter certeza que está faltando amor para com Deus. E se você ama o Senhor, prepara-te para receber na tua vida a manifestação de Deus de uma forma poderosa, grandiosa, a ponto de abalar todo o teu ser, todas as tuas células. Deus, quando adentra a vida do homem, irmãos, Ele causa um grande mover, Ele abala toda a vida da pessoa. E esse amado, o Deus amado, diz a palavra, diz o salmista, que Ele inclina para ouvir o aflito. Mas há outro ponto interessante. Às vezes nós temos visto, irmãos, que as pessoas reclamam porque Deus não ouve a oração, ou porque não recebe a bênção de Deus sobre as suas vidas. Porque Deus está com seus ouvidos fechados. Porque o Senhor não gosta de mim, porque Deus não me ama. Enfim,
facas, espadas contra Deus, apontadas para Deus, é que não faltam. Mas é interessante que essas pessoas que reclamam do Senhor, se você fizer uma pequena análise da sua vida, falta-lhes o amor para com Deus. Falta-lhes o amor para com Deus. Mas elas querem ser ouvidas pelo Senhor, mas não ama Deus. É o ser humano irracional, é o ser humano louco que joga pedra em avião. Elas querem ser ouvidas por Deus, mas não querem amar Deus. E acha que o Senhor é obrigado a fazer alguma coisa para com elas. Não existe isso, irmãos. Deus é soberano, entendamos isso. Deus é soberano, nada o obriga a nada. Ele é que move todas as coisas. E nós que somos tão pequenos, a nossa pequenez precisa fazer-nos enxergar a soberania de Deus e nos colocarmos de uma forma que seja agradável a Ele. E isso é bom, irmãos, quando nós reconhecemos que Deus é soberano, que Deus é maravilhoso. E aprendemos a lição que é necessário amá-lo acima de todas as coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus. Aí o cara coloca numa escala de valores: primeiro futebol, segundo família, terceiro trabalho, quarto carro, quinto o cachorro, sexto o boneco, a boneca, reborn, e essas coisas todas. E lá pelo 15º, 16º lugar, lembra de colocar o nome de Deus. Já perdeu, não existe. Não será ouvido porque Deus não abre a mão da primazia, ou seja, do primeiro lugar na vida do vivente. E quando nós entendemos essa verdade, mesmo que sejamos pequenos, invisíveis aos olhos da sociedade, das lideranças religiosas, mesmo que o nosso nome não seja conhecido por ninguém, que ninguém saiba quem somos, mesmo que o nosso estado seja, como posso falar, o mais simples possível, o mais simples. Aquela pessoa que não tem nada sobre a face da terra a não ser a própria vida. Somente isso. O Senhor ouve com a mesma intensidade a este. Desde que esse camarada ame o Senhor e tenha a sua vida totalmente voltada para o Todo-Poderoso. A palavra diz que o Senhor abre os seus ouvidos. Deus escuta. Eu fico observando nesses últimos tempos em que as pessoas querem receber de Deus, mas não querem ter trabalho com Deus. Ter trabalho com Deus. Ou seja, as pessoas precisam de uma bênção, seja qual for a bênção. O que é que elas fazem? Ela ouve em algum lugar: eis que o homem de Deus está naquele lugar. E elas correm para o pseudo homem de Deus. E ali faz as suas ofertas. E ficam descansadas, porque elas fizeram aquilo que, entre aspas, o homem, o pseudo homem de Deus exigiu. Mas o seu coração não foi movido. O seu coração estava, na verdade, cheio de interesses, querendo de uma forma ou outra subornar o Senhor para que Deus atenda através do intermediário, que é o chamado homem de Deus, oração forte, aquele que faz a oração forte, essas coisas todas, através dos objetos que doam e recebe, o dinheiro que entregam na igreja e recebe troca de objetos, e essas coisas todas. As pessoas querem que Deus haja, porque elas fizeram a sua parte. Eu fiz a minha parte, eu fui na igreja, estava ali o homem da oração forte, o homem de Deus, o profeta, isso, aquele negócio, enfim. Amados, isso não tem valor nenhum para Deus. Não tem valor, gente. O valor que Deus leva em consideração é o coração quebrantado, rendido a Ele, que o ama, que o busca, que tem prazer em estar na presença dEle, louvando, adorando, exaltando, glorificando, honrando o nome dEle. E às vezes, a manifestação dessa verdade, ela fica explicitada
quando nós estamos no simples ato de congregarmos, de estarmos congregados, de lermos a palavra, de orarmos, jejuarmos, de falarmos do amor de Deus para alguém. São manifestações dessa verdade. Eu vejo, amados, que nesses últimos tempos, sempre, na verdade, aquilo que é mais simples na vida do servo de Deus, chama-se oração. Oração é o mais simples. Você não precisa saber ler, não precisa ter dinheiro, você não precisa sair da sua casa, pode estar fazendo frio ou calor, que é tudo a mesma coisa. Porque a oração, basta que você abra a sua boca e verbalize alguma coisa diante do altar. Vai até além, nem precisa abrir a boca, como Ana. Ana estava ali, Ana, a mãe de Samuel, ela estava só balbuciando, mas a palavra não era verbalizada, a ponto de Eli olhar para ela e falar: essa mulher está bêbada, olha a hora dessa, essa mulher está bêbada, está aqui dentro, mas está bêbada. E Deus ouviu a oração da Ana. Ela nem gritou, como hoje é comum nós ouvimos as pessoas gritarem diante de Deus: oh Senhor, aquela coisa toda, hein, aquele barulhão todo. Ela nem gritou, mas o milagre foi tão grande, mas tão grande na vida daquela mulher, que marcou todo o planeta. E enquanto houver terra, falarão de Ana, sua oração, e do fruto da sua oração, Samuel. Veja como são as coisas. Mas o que falta é isso. As pessoas querem receber, mas não querem fazer, talvez, o que é mais simples, que é apenas conversar. É mais simples, mas é mais intenso, talvez, do que as outras coisas. Porque quando você ora, você conversa com Deus, você desenvolve intimidade com Deus, intimidade com o Senhor. E a palavra, o salmista já sabia disso e diz: porque inclinou para mim os seus ouvidos. Na verdade, ele está falando assim: olha Deus, tu ouves a minha oração, eu oro e tu me ouves. Ouves a minha oração sempre. Inclinar os ouvidos significa Deus ouve a oração. E é isso que o salmista está ensinando nessa parte. E por fim, no final do versículo: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Mas vamos para todo o texto mais uma vez. Salmo 116, versículos 1 e 2. Diz a palavra: eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Oh, glórias! A partir do momento que nós tomamos uma decisão, a decisão de invocar a Deus em todo o tempo, nós com certeza teremos respostas na nossa vida. Invocar nada mais é do que clamar, gritar, chamar. É isso aí. Quando você chama alguém, você está invocando aquele alguém. Invocar a Deus é clamar pelo Senhor, é chamar por Deus, é falar com o Senhor. E a palavra deixa claro que aqueles que invocam o nome santo de Deus, estes são ouvidos pelo Senhor. E diz ainda, amados, que é necessário que haja um compromisso vitalício. Esse compromisso de sempre clamar pela presença do Senhor, de sempre buscar a presença de Deus. Nós somos, de fato, relapsos, falhos, nós somos só a misericórdia mesmo. Nós estamos vivos porque Deus é misericordioso. Mas, quando nós fazemos uma reflexão um pouco, nem precisa ser tão profunda, mas uma reflexão mediana em relação da nossa comunhão com Deus. Você para pensar: se eu fosse Deus, olha só a barbaridade, mas reflita. Se você fosse Deus e você estivesse orando a Deus, você acha que você mesmo responderia a tua oração?
Não sei se eu me faço compreender. Tipo assim, é como se você fosse Deus e você tem a possibilidade de ouvir a tua oração, o teu proceder, o teu andar dia a dia. Será que você responderia a você mesmo? Queridos, esta ação é uma simples prova se você é ouvido ou não por Deus. Se você mesmo, se fosse Deus, não daria atenção à tua própria oração, isso quer dizer que a tua caminhar não é dos melhores. E nesse ponto é que você busca onde é preciso que haja consertos, acertos, para que de fato você seja ouvido pelo Senhor. Você não pode achar que Deus é teu igual, que Deus é o teu companheiro, que Deus é teu amiguinho, que Deus é o teu colega, que Deus é isso, aquilo outro. Não, o Senhor está acima de todos esse tipo de entendimentos. O Senhor está muito acima. O Senhor é Deus. E diz a palavra que antes mesmo que você verbalize uma palavra, o Senhor já sabe o que você vai falar. Olha só como Deus é grande. E dessa forma entendemos que o Senhor conhece todo o nosso ser e não é possível nos escondermos do Todo-Poderoso. No entanto, o salmista afirma: invocá-lo-ei enquanto eu viver. O salmista dá-nos uma ideia de continuidade. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Uma ideia de continuidade. Você busca o Senhor no domingo, mas na segunda-feira você o busca. Na terça, ainda mais. Na quarta, congregados, louva e glorifica o nome santo de Deus. Na quinta, o teu prazer com Deus é maior. Na sexta, ô glórias, no sábado você está vibrando, porque no domingo, junto com os irmãos, você há de buscar mais uma vez a presença de Deus. Assim, de fato, precisa ser a nossa vida, a vida daqueles que amam ao Senhor. É buscá-lo de uma forma constante, de uma forma contínua, todos os dias da sua vida, Esta é a orientação que o salmista, através do seu testemunho, passa a cada um de nós. Ele ensina que assim era o seu proceder e deixa-nos como lição, para que possamos proceder da mesma forma, e certamente estes hão de experimentar o socorro de Deus. Oh, glórias! Amém? Estes hão de experimentar o socorro de Deus, e a sua confiança, a sua fé, ela torna-se crescente. Há um texto bíblico que diz que nós devemos crescer até obtermos a estatura do varão perfeito. O varão perfeito é Jesus. Mas a nossa vida precisa passar a ser progressiva. Hoje, exemplificando, hoje a minha vida é 1, amanhã 2, depois de amanhã 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 1000, 1 milhão, 2 milhões, 5 bilhões. É um número crescente. Isso significa, em outras palavras, cada vez mais aperfeiçoados na comunhão com o Senhor, na unidade com Deus e nessa busca incessante, oh glórias, vivendo a oração como um estilo de vida, não apenas como uma válvula de escape, a qual você recorre quando as coisas não estão muito bem, ou quando você precisa de algo. Eis a oração, aí lembra-se da oração, aí você de joelhos, enfim, você ora, você clama, passou aquele momento, tudo volta ao normal, oh misericórdia. A oração não mais é um estilo de vida, ela foi abandonada e é levado por toda sorte de coisas. Esta não é a orientação de Deus para a nossa vida. E este salmista deixa claro através do seu testemunho que estes não obterão o socorro de Deus, o cuidado de Deus sobre as suas vidas. Mais uma vez, Salmo 116, versículos 1 e 2. Vamos nos deleitar, com prazer, ouvir a declaração de fé desse homem, ouvirmos o testemunho desse homem, um testemunho forte, impactante.
que move nossas vidas, move na vida daquele que crê em Deus. Ele diz: eu amo ao Senhor. Olha a primeira declaração: eu amo ao Senhor. Oh, glórias! Eu amo ao Senhor. Depois, porque Ele ouviu a minha voz. Ele ouviu a minha voz. E diz ainda que além da voz, a sua súplica. Ele conversava com Deus, Deus o ouvia. Ele clamava, Deus o ouvia. E diz ainda: porque Deus inclinou para mim os seus ouvidos. Deus voltou a sua atenção para ele. Simples homem. Deus voltou a sua atenção, inclinou os seus ouvidos. E por fim, ele fecha esse texto dizendo: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Eis o testemunho de Deus para com a vida desse homem. E por fim ele entende que vale a pena invocar a Deus todos os seus dias, enquanto houver fôlego de vida. E assim foi na vida do salmista, com certeza. Ele experimentou o favor de Deus sobre a sua vida. Amém? Irmãos, nós precisamos refletir sobre todas essas coisas. Vermos se temos ou não experiências com Deus. Se nós reconhecemos ou não as respostas de Deus. Oh, glórias! Se o nosso amor, nossa devoção, nossa expressão de gratidão são verdadeiras diante do altar do Senhor. Irmãos, precisamos analisar isso tudo. E assim como o salmista, nós possamos, com o coração cheio de prazer, de alegria, de satisfação no Senhor, invocá-lo. Cada vez mais confiar no Senhor, na certeza que Ele nos ouve e que Ele tem prazer em responder às nossas orações. Amém? Que essa breve palavra, que não foi tão breve, amém? Mas que essa palavra, amados, ela seja de Deus para as nossas vidas, que seja de despertamento, para que assim possamos viver a exemplo do testemunho do salmista. Oh, glórias! Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado, porque Tu deixas registrado testemunhos vivos, que nos ensinam como nós devemos proceder. Oh, Senhor, que essa palavra seja de ensinamento aos nossos corações, para que nós possamos amá-lo acima de todas as coisas e declararmos com prazer que nós o amamos com todo o nosso ser. Oh, amado, fala as nossas vidas, fortaleça-nos, encha o nosso coração de prazer e alegria na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Oh, glórias! Eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor. Aleluias! Mensagem 1393.